Fala meu querido, fala minha querida, tudo certinho? Mais uma aula de Power BI aqui e nessa aula de hoje a gente vai ver as principais fórmulas de data dentro do Power BI na linguagem DAX, beleza? Então a gente vai ver algumas fórmulas aqui, acredito que mais de 8 fórmulas aqui nessa aula. Fique comigo até o final que você vai sair sabendo fazer uma tabela calendário, extrair as informações dessa tabela com as principais fórmulas e funções para você começar aí a manipular datas muito bem dentro do Power BI. Galera da edição vai rodar a vinheta e a gente vai cair de cabeça no conteúdo. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao canal da Atuar. Aqui na Atuar a gente já tem mais de 3 mil alunos nos nossos cursos de Excel, de VBA e de Power BI e é um prazerzaço te ter aqui assistindo essa aula, entendendo um pouco mais sobre o Power BI, que é uma ferramenta tão importante no mercado de trabalho. Beleza? Para você baixar esse arquivo, para você baixar a base de dados que a gente está trabalhando aqui nessa aula, a gente deixou o link aqui na descrição, então vai lá na descrição, tem ali o material para você baixar, baixa e acompanha na prática aqui com a gente, porque quanto mais prática você tiver, mais você vai evoluir dentro da ferramenta. Beleza? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai entender como que a gente vai inserir uma tabela calendário aqui no Power BI. E aí o que eu quero que você faça é, pode abrir um Power BI em branco aí no seu computador mesmo. Você vai ver que não tem consulta nenhuma aqui, ó. Vou colocar aqui, não tem nada aqui de gráfico. Abrir um Power BI em branco aqui no meu computador. E aí a gente vai fazer o seguinte, tá? A gente vai vir aqui, ó, dentro da página inicial, beleza? Então eu vim aqui, ó, tava na guia relatório, vim aqui na guia dados. E aí a gente vai vir aqui, ó, em nova tabela dentro da página inicial, beleza? Então, ó, nova tabela. Beleza. E aí, o que eu vou fazer aqui é, eu tenho aqui, basicamente, que criar uma tabela nova. E aí eu vou dar um nome para minha tabela e essa tabela vai se chamar calendário, beleza? Então eu posso colocar aqui sem acento, tá? E aí o calendário vai ser igual, tem uma função no Power BI, a primeira função que a gente já vai ver aqui hoje. Existem duas funções. Primeira função, calendar, que eu tenho aqui, ó, start date e end date, e eu tenho aqui a calendar auto, tá vendo? Que aí basicamente ele pede, né, ele retorna automaticamente uma tabela com coluna de datas calculadas para o modelo. Não é isso que a gente quer. O que eu vou fazer aqui? Basicamente eu quero usar a função calendar, beleza? Então para eu entrar nessa fórmula eu vou apertar o Tab. O Tab é a tecla que fica em cima do caps lock aí, ou ela tem duas setinhas, uma para o lado, uma para o outro, ou ela tá escrito Tab mesmo. Então ó, dei um Tab e aí Start Date. Vamos lá. Tô gravando essa aula em 2022. O que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, ó, entre aspas, 1 de janeiro, né? 1/1 de 2022. Fechei as aspas e aí eu vou dar um ponto e vírgula, porque o meu Power BI, ele tá em português. Se você tiver com Power BI em inglês, você pode separar por vírgula também, beleza? Então é só você olhar aqui no meio da fórmula. Se a fórmula tá te pedindo vírgula, coloca vírgula aqui. Se a fórmula tá te pedindo ponto e vírgula, coloca o ponto e vírgula. E aí, end date, eu vou colocar, entre aspas, 31/12 de 2022. Se você quiser colocar a fórmula mais automatizada no seu modelo, né, você poderia colocar a fórmula today aqui também, ó. A fórmula today, basicamente, né, e aí eu apertaria o tab, ela sempre vai retornar a data de hoje. Então, por exemplo, se eu estou gravando esse vídeo no dia 31/12 de 2022, basicamente, ela retornaria 31/12 de 2022. Mas no dia seguinte, o teu calendário já atualizaria para 1º de janeiro, 2 de janeiro e assim por diante. Aqui, o que a gente vai fazer? Vamos botar aqui 31/12 de 2022, porque o foco dessa aula é te mostrar as fórmulas propriamente que você vai ver e não, cara, fazer um modelo, fazer um calendário e etc. Então o que eu vou fazer aqui é, fechei o parênteses da fórmula calendar, dei um enter e aí ele já vai trazer aqui para mim, ó, várias datas. Tranquilo? O que eu vou fazer aqui? Eu posso clicar aqui em date, que basicamente é o nome dessa coluna, e aí eu mudar o nome aqui em cima. Eu posso mudar o nome para data, beleza? Então, ó, ele já trocou o nome aqui. Se eu quisesse, né, eu poderia clicar aqui com o botão direito e vir aqui em renomear também. E aí o tipo de dados, eu não vou escolher data e hora, porque tá vendo? Tá todo mundo zerado aqui, ó, na hora. Não quero que apareça. Então, o que eu vou fazer? Eu vou mudar aqui, ó, para data. E aí o que vai acontecer? Ele me trouxe o formato de data, sábado 1 de janeiro de 2022, mas não é esse formato que eu quero. Então eu poderia também mexer aqui, ó, no formato, ó. E aí eu trocaria aqui para short date, que a gente chama. Ou seja, uma data curta. 14/3 de 2001, por exemplo. Então, ó, na hora que eu clicar aqui, o que vai acontecer?
o Power BI ele já traz aqui para mim, né, o formato bonitinho ali. Beleza? Agora, a gente vai precisar extrair algumas informações dessa data. Beleza? Então, por exemplo, se eu quero tirar o ano dessa data, como é que eu faria? Eu viria aqui no Power BI, clicaria com o botão direito. Depois, eu viria aqui em nova coluna. E aí, depois que eu cliquei aqui em nova coluna, eu colocaria, por exemplo, a coluna ano. E aí, ano seria igual a... Qual a fórmula que eu vou usar para extrair o ano dessa data? Eu vou escrever aqui, ó, year, que é ano em inglês. Ó. Então, apertei o Tab. E aí, eu vou selecionar. Como é que eu chamo uma coluna da minha tabela? Ou eu posso chegar aqui, né, e colocar um apóstrofo, que aí, basicamente, ele traria a tabela inteira e aqui a coluna data. Ou eu poderia colocar um colchete, que ele já traria a própria coluna aqui. O que a gente vai fazer? Vou colocar o apóstrofo aqui, vou selecionar da tabela calendário a coluna data, apertei o Tab, e aí eu não vou apertar o Tab em nada disso aqui. Por quê? Eu poderia fazer ou assim, beleza? Com year, ou eu vou mostrar um outro jeito de fazer também, beleza? Então, ó, fechei o parênteses, dei um Enter, e aí ele já trouxe o ano aqui também, tá? Outra coluna que eu poderia fazer, botão direito aqui na coluna data, nova coluna, e aí eu vou colocar aqui, ó, ano 2. Eu poderia chegar simplesmente e só colocar aqui, ó, o apóstrofo, chamar aqui, ó, a coluna de data, beleza? Então, ó, chamei aqui a coluna de data com Tab, e aí eu poderia selecionar aqui, ó, o ponto ano, beleza? Então, ó, na hora que eu dou o Enter, ele já traria o ano aqui para mim da mesma forma, tá? Então, são as duas formas de você fazer o ano aí dentro da linguagem DAX com o Power BI. Tranquilo? Vamos lá. Segunda informação que a gente poderia fazer aqui é o mês. Então, ó, botão direito, vem aqui, ó, botão direito, nova coluna, e aí o que eu posso fazer? Eu posso colocar aqui, ó, mês. E aí vai ser, se a fórmula year foi para ano, para mês eu vou selecionar month, aqui, ó, que é mês em inglês. Apertei o Tab, vou chamar a coluna data, então, ó, nem vou selecionar a tabela, ó, coloquei o colchetes aqui, data, apertei aqui o Tab, fechei o parênteses, dei um Enter, beleza? E aí, basicamente, eu já tenho aqui. Se eu quisesse fazer dessa forma, como que eu faria? Botão direito aqui em qualquer coluna, nova coluna, e aí eu colocaria aqui, ó, mês 2, beleza? Mês 2 seria, basicamente, a coluna data, então cliquei aqui na data, ponto, month, NO, tá vendo? Essa aqui, ele retorna o número do mês. Se eu colocasse aqui mês, ele retornaria o nome do mês, beleza? Então, ó, vou colocar aqui month NO, beleza? Que é month number, né? Tipo número. Dei um Enter e aí ele já vai trazer aqui pra mim, ó. Todo mundo que é de janeiro, os dois trouxeram 1. Passei pra fevereiro, 2. Passei pra março, 3 e assim por diante, beleza? E aí pra dia, mesmo esquema, ó. Botão direito, nova coluna. E aí ou eu poderia usar a função day, beleza? Então, ó, DAY. E aí, ó, eu retornaria a coluna de data aqui pra gente. Ou eu poderia chegar aqui, ó, e colocar mesmo esquema. Vou colocar aqui dia 2, vai ser igual a data, beleza? Ponto dia. Tranquilo? Então, ó, dei um Enter. E aí, o que vai acontecer? Eu já tenho aqui 1, 2, 3, por exemplo. Foi até 31 de janeiro. Fevereiro vai até 28. E assim por diante. Beleza? Então, dois jeitos aí de vocês trabalharem, tanto com mês, ano e dia dentro do Power BI. Fechado? Se você tá curtindo até agora, deixa o teu like aí, deixa um comentário o que você tá achando. Se você quer algumas outras coisas sobre data, também comenta aí embaixo se você tem alguma sugestão pra gente fazer. Tamo junto e vambora pro conteúdo aí. Fechado? O que a gente vai fazer aqui agora é... Vamos lá. Tem algumas outras competências assim pra gente trabalhar aqui dentro, tá? Então, ó, vou clicar com o botão direito, nova coluna. E aí, por exemplo, vamos supor que eu queira saber o nome do dia, né? Se o dia 1º de janeiro de 2022 foi uma segunda-feira. Como que eu faria isso aqui? Eu faria assim, ó. Então, ó, dia da semana vai ser igual a... Eu poderia chegar aqui, vamos ver se tem, por exemplo, da coluna data, algum aqui, ó, o número do dia. Tá vendo que o dia aqui, ele só traz esse cara. Então, pô, Lucas, como que eu faria, por exemplo, para trazer o dia da semana? E aí, a gente vai te apresentar uma fórmula dentro do Power BI que ela é um coringa. E você vai ver aqui que dá pra gente fazer, a gente vai fazer uma outra fórmula com essa mesma fórmula, tá? A gente vai extrair alguma outra informação com essa mesma fórmula aqui dentro do Power BI. A gente vai usar a função format, beleza? Então, ó, função format, apertei o Tab, e aí
valor. Qual é o valor? Valor é a coluna data. Então, ó, o que eu fiz? Abri o colchete para chamar uma coluna, digitei aqui data, apertei o tab, fechei ali com ponto e vírgula. Por quê? Porque o meu Power BI, ele tá em português. Se o seu Power BI tivesse em inglês, ele te pediria uma vírgula, tá? Então, o que eu faria aqui? E aí, depois aqui, ó, da data, eu vou colocar o formato que eu quero. Se eu quero o número do dia, o nome do dia, o que eu vou fazer? Eu vou colocar 4 days aqui, ó, entre aspas. Beleza? Porque assim, ele retornaria, por exemplo, se fosse segunda, com 3 days só, ele retornaria segue. Se eu quero o número inteiro, eu vou colocar 4 dias aqui, beleza? Ó, DD. Então, fechei as aspas, fechei o parênteses, dei um enter, e aí vamos ver o que vai acontecer. Ele já trouxe, ó, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, assim por diante, beleza? Então, dia da semana, cara, basicamente é assim que a gente calcula dentro do Power BI. E aí, uma outra forma de você calcular a data também, né, de você calcular, né, um outro indicador importante, né, para o Power BI é, por exemplo, a competência que você está colocando. Geralmente, o que acontece nas empresas? As empresas, elas colocam as informações em competência, ou seja, a competência de 2022-01 é janeiro de 2022, 2022-02 é fevereiro de 2022, 2022-03 é março de 2022 e assim por diante. Então, como que eu vou trazer a informação de competência aqui? Eu poderia chegar aqui, ó, clicar com o botão direito, nova coluna, e aí eu vou criar uma coluna chamada competência, beleza? Competência. Dei um igual, e aí o que eu faria aqui? Eu usaria a função format, tá? Então, ó, format, apertei o tab, beleza. Qual é o meu valor? Eu quero transformar a data em competência, então eu vou com um apóstrofe dessa vez, ó, para selecionar a tabela, calendário, data. Então, ó, selecionei o calendário data aqui e apertei o tab. Beleza. Ponto e vírgula. E aí, ó, formatar. Basicamente, qual formatar que a gente vai usar? Eu vou abrir aspas. E aí, se eu quero formatar com 4 números, né? E 2 números para o mês, 4 números para o ano, porque é 2022, 01, 2 números para o mês. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui YYYYMM. Por quê? Year, month. Beleza? Então, fechei as aspas, fechei o parênteses, dei um enter, e aí o que vai acontecer? Ele já trouxe aqui para mim, ó, 2022-01, 2022-02. Só que, repara só, se você reparar, esse cara aqui, ele está sendo formatado como um texto, porque a fórmula format, ela é uma fórmula de texto, apesar de ser usado muito para datas aqui dentro do Power BI. Então, o que você poderia fazer? Você poderia chegar aqui e passar uma fórmula que se chama value por fora. Então, ó, antes do format, eu vim aqui, ó, e coloquei o value, beleza? Então, ó, value, apertei o tab, fechei o parênteses aqui, ó, depois do format, dei um enter e aí você vai perceber que ele vai, a partir de agora, ele vai estar formatado do lado direito, ó, ele vai vir para cá, ó, beleza? Então, ó, dei um enter, o que vai acontecer? Ele já trouxe aqui para mim, ó. Então, dica master também, sempre que você perceber um número à direita de uma coluna dentro do Power BI, basicamente essa informação ela vai ser ou um número ou uma data, tá? Se a informação tiver do lado esquerdo da coluna, basicamente ela vai ser uma informação textual, tá? Então, se você tá com algum problema, por exemplo, de número, os meus números não estão somando e etc, né? Só para você entender aqui, ó, eu tô com o mesmo 2022 aqui. Se eu chegasse aqui, né, e colocasse aqui, por exemplo, um format, né? Só para você entender, tá? E aqui, YYY, o que aconteceria? O 2022 iria passar, né, pro lado, tá? Então, ó, vou pegar aqui, ó, só para você entender um pouco melhor. Transformou em 1905 porque eu tava pegando o ano dessa data. Só queria pegar a data aqui, tá? Então, ó, beleza? Dei um enter, ele vai transformar todo mundo para 2022, ó. Então, olha a diferença do ano aqui, tá? Então, ó, que tá todo mundo do lado direito, para cá que tá todo mundo do lado esquerdo. Esse cara tá como um texto, ó, você pode ver aqui em cima, e esse cara tá como um número inteiro. Beleza? Então, ó, vou dar um Ctrl Z aqui, tá? Então, ó, dei um Ctrl Z aqui nesse cara, beleza? Ou eu posso colocar aqui também, ó, o seguinte, vou voltar aqui só para vocês verem como tava do zero, tá? Então, ó, peguei aqui, tirei a fórmula format, sem problema. O que eu vou fazer? Dei um enter aqui e aí ele voltou para número, ó. Você pode olhar aqui no tipo de dados que ele tá como número. Beleza? Então, basicamente, cara, essas são as fórmulas que você precisa para fazer, por exemplo, um calendário. E aí, para fechar
o que eu posso fazer também? Eu posso trazer o nome do mês, concorda? Então eu tenho aqui ano, mês, dia, dia da semana, competência, e aí eu posso criar uma coluna nova para trazer o nome do mês. Ó. Então, ó, botão direito, nova coluna, e aí basicamente o que eu faria? Eu pegaria aqui e vou colocar aqui, ó, nome do mês. Eu poderia pegar a partir da data, então, ó, calendário. Selecionei aqui a data, apertei o Tab, beleza, e aí eu poderia pegar aqui, ó, andando com a setinha para baixo, ó, o mês, ó. Então, ó, vim aqui, ou eu dou 2 cliques, ó, eu já mostrei para vocês com Tab, mas o 2 cliques também funciona, beleza? E aí, ele já trouxe aqui para mim, janeiro, fevereiro, março, abril e assim por diante, tá? Ou eu poderia chegar, ó, e aí com a mesma função format, por exemplo, format para o dia, format para, basicamente, né, o ano, né, e a competência, format para o mês. Então, ó, botão direito, nova coluna, e aí, mesmo esquema que eu usei para o dia da semana. Se eu quero o nome por inteiro do mês, o que eu faria? Eu pegaria aqui e aí eu colocaria nome do mês. 2 vai ser igual a format. Quem eu quero formatar? Quero formatar a data. Então, ó, apóstrofo, calendário, data. Então, ó, dei um tab. Fechei, porque eu não quero nem, basicamente, ano, date, dia, nada. Então, ó, ponto e vírgula. Formatar. Eu não quero o nome do mês por extenso. Então, se para o nome do dia por extenso eu coloquei 4Ds, para o nome do mês por extenso eu vou colocar 4Ms. Então, ó, abro aspas, MM. Fechei aqui as aspas, fechei o parênteses, dei um Enter. E aí o que vai acontecer? Ele já trouxe aqui para mim, ó, janeiro, fevereiro, março, abril e assim por diante. Beleza? Então, basicamente, eu tenho esse tipo de coisa. Você também, com a fórmula format, né, você pode combinar algumas dessas expressões. Então, por exemplo, se eu chegasse aqui, ó, por exemplo, e colocasse mês/ano, se eu quisesse uma coluna. Então, ó, botão direito, nova coluna. Chegasse aqui e quisesse uma coluna chamada mês/ano. Então, ó, botar mês/ano. Então, ó, vai ser igual a format, valor é a coluna data, ponto e vírgula, e aí como eu quero formatar? Eu quero formatar, por exemplo, como 3 dígitos no mês e 2 dígitos no ano. Dá pra fazer? Ficar tipo Jan/2022, Fev/2022. Dá pra fazer, ó. Então, ó, 3 dígitos no mês, MMM, barra 2 dígitos no ano. Então, ó, YY. Fechei as aspas, fechei o parênteses, dei um Enter, e aí o que acontece? Eu já tenho aqui Jan/22, né? Dá pra fazer várias coisas. Então, se eu quisesse trocar, por exemplo, deixar 01/22, dá pra fazer? Dá pra fazer, ó. Só tirei um Mzinho aqui. Tranquilo? Então, cara, a fórmula format, ela é um coringão aí pra gente, tá? Então dá pra gente fazer várias coisas de data, várias coisas, extrair várias informações aqui, beleza? E também, né, a gente resumir muito melhor as informações aqui. Por quê? Para que vão servir essas colunas aqui, né? Para, por exemplo, se eu tivesse uma base de vendas, eu conseguiria colocar num gráfico, né, esse cara aqui, janeiro, ao invés de colocar o nome do mês. Eu poderia chegar aqui, né, e colocar o dia da semana, né? E aí daria pra gente fazer isso aqui também. Fechado? Então, basicamente, para isso que vai servir as fórmulas de data e a tabela calendário dentro do Power BI, tá? Basicamente, para você organizar suas informações e todos os filtros de data que você tiver dentro dos seus dashboards, você vai tirar dessa tabela aqui. Fechado? Espero que vocês tenham curtido. Se você chegou até aqui, deixa o teu like, comenta aí o que você achou, se você gostou da aula, se você aprendeu alguma coisa nova, deixa nos comentários aí. Eu espero que tenha feito sentido. Aqui, não deixa de se inscrever no canal, porque basicamente a gente posta toda semana dicas de Excel, de VBA, de Power BI, então é importante para você se capacitar. E se você quiser aprender Power BI com velocidade, com um método comprovado por milhares de pessoas, cara, com suporte à dúvida, certificado no final do curso, um cronograma de estudo para você conseguir planejar a tua carreira aí, até quando você vai ficar estudando Power BI, entra no link da descrição, a gente deixou aqui na descrição o link do nosso curso completo de Power BI, que é o Business Intelligence com Power BI. Nele você vai ter um curso completo, acesso durante anos aí para você estudar, 24 horas por dia, numa plataforma com videoaulas gravadas. Então, se você tem interesse em aprender Power BI para se destacar no mercado de trabalho com velocidade, beleza? Clica lá no link da descrição, tem uma página que vai te explicar tudo sobre o curso.
e eu te aguardo no próximo vídeo. Beleza? Tamo junto e até lá!